Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente tem uma live com uma pessoa fantástica, que é a Isilda Furquim Bezerra. Eu a conheci há uns 6 anos atrás e, nossa, foi assim uma experiência muito legal porque eu a conheci num dia que ela estava contando a história dela. Vocês vão conhecê-la daqui a pouquinho, vocês vão ver a pessoa fantástica que ela é. Sabe aquelas pessoas assim que a gente tem vontade de ficar do lado e ficar ouvindo, e ficar conversando, e ficar absorvendo o tanto quanto essa pessoa pode nos acrescentar? Ela é uma mulher encantadora. A Isilda, ela foi empreendedora de cal, né? Já há muitos anos, há 48 anos, ela fundou uma empresa de cal. Jovem, com 22 anos. Depois ela ainda se formou logo em seguida em administração de empresas pela Federal. Imagina, gente, ser administradora de empresas, isso em 73. Depois ela foi coordenadora setorial do núcleo dos sindicatos indústrias da FIEP. Ela foi coordenadora também do Conselho Setorial da Indústria Mineral da FIEP. Foi presidente do Sindicato da Indústria da Cal também. E recentemente, em 2009, há 11 anos atrás, ela fundou a Oficim, que nada mais é que o primeiro cowork curitibano. Então, assim, a primeira pessoa de Curitiba que pensou em fundar o cowork foi ela. Olá, Isilda! Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda! Obrigada. Tava fazendo a propaganda aqui. Pois é, eu ouvi um pouco, né? Tantos elogios, mas estava cortando um pouco o teu som. Então, Ah, sei. tá, mas Então, estamos aí. tava contando para as pessoas que prazer que foi para mim conhecê-la há 6 anos atrás. Eu tô até emocionada, porque Daqui a pouco eu choro. realmente foi uma história muito bonita que marcou a minha vida, né? Eu já era empreendedora e eu achei muito bonito tudo que você me contou, né? Então, eu falei, por que que eu não chamo a Isila aqui para contar um pouquinho da história dela, né? Uma mulher de garra, uma mulher que realmente a gente admira de coração. A gente conhece ela e realmente se apaixona, né? Então, isso daqui, eu fiz algumas perguntas aqui, mas eu queria saber quais são as suas maiores características que você acha que são fundamentais para você, há 48 anos atrás, fundar uma empresa, né? Da área mineral ainda, uma mulher, né? Com toda a garra. Eu sempre fui assim um pouco mandona, sabe? Eu sempre tive essa característica de conseguir transmitir para os outros aquilo que eu queria que fizessem. E eu acho que isso nasceu mesmo quando, assim, o que eu lembro, né, da mais tenra idade, eu fazendo alguma coisa assim, foi quando eu mudei para Curitiba. Eu vim morar na casa onde eu estou agora, aqui no meu escritório, e tinha apenas uma menina na minha rua aqui, da minha idade. Sim. Ela se chamava Marlene, e era com quem eu brincava. E logo eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa com ela, porque ela estudava numa escola pública, eu estudava num colégio particular, e eu percebia que ela tinha um pouco de dificuldade em algumas lições de escola. Não tive dúvida. Arranjei um quadro negro, colocamos aqui no fundo da casa, tinha um ambiente que dava para colocar aquele quadro. Eu arranjei uma carteira escolar e um Olha que boletim. legal. O Ó, boletim era igualzinho foi aqueles que sério o tu levei negócio, foi de sério. escola mesmo. Foi muito sério. E eu dava aula para ela, passava lições, fazia ela trazer assinado de casa, né? Eu escrevia para os pais alguma coisa, fazia as notas, colocava em boletim, então no final do mês ela trazia o boletim assinado. E isso tinha se apagado da minha memória, até que algum tempo atrás, um amigo do meu pai, conversando comigo, disse: você tinha esse tamanho e você já fazia alguma coisa, já dava aula. Então, foi assim, ali que nasceu. Mas eu sempre fui assim muito persistente, né? Eu posso dizer que eu tenho assim uma quem até me nomeou assim foi a Gina Paladino, no tempo que Aham. eu fui secretária da FIEP, e ela disse que a minha característica principal era a tenacidade.
Sim. E realmente eu percebo que isso, né, sempre me acompanhou. E posso dizer que eu tenho uma outra característica que eu não sei se é uma qualidade ou é um defeito, depende da minha atitude naquele momento, porque eu sou extremamente impulsiva. Eu não tenho muita paciência para ficar esperando as coisas acontecerem e eu decido rapidamente. E algumas vezes eu tomo a decisão errada, nem sempre a gente acerta. O Sim, problema é que a nossa decisão custa caro. é verdade. Eu acho que assim, essas Mas eu duas acho que para coisas. empreender a gente tem que ser impulsivo, né? Ainda mais nos, né? Porque o empreendedorismo ele leva risco. Se for pensar muito, você não sai do lugar. Então, talvez tenha que realmente agir, ter um pouquinho aquele tem que ter aquele impulso para dar aquele pulo e ver o que dá, né? Provavelmente. Exatamente. E Isilda, você contou uma história muito bonita para mim, né? Que você me contou que você é super jovem. Você começou a empreender. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Eu, quando eu tinha ali meus 9 anos, a minha primeira tarefa era. Eu não tinha as tarefas normais de uma casa, vamos dizer, ninguém me obrigava a arrumar minha cama ou lavar uma louça, mas eu tinha que atender o telefone. Naquele tempo não existia telefone lá em Rio Branco do Sul, onde era a fábrica, então toda a comunicação era feita aqui em casa, havia um escritório independente da casa, e eu não podia deixar tocar a terceira vez o telefone. Sei. Então, isso foi. E eu tinha que anotar os pecados. Então, eu não lembro do meu pai dizendo assim: atenda com a mão esquerda e a direita você está com a caneta escrevendo, porque eu quero receber esse recado exatamente como a pessoa me mandou. Então, comecei ali. Quando eu tinha uns 12 anos, eu já tinha tarefas como levar correspondência no correio, levar as faturas, as duplicatas para o banco para colocar em cobrança. Depois eu tinha que fazer esse serviço e aí passou a ser remunerado. Então, Olha só. quando eu fechava o mês, que eu fazia todo o faturamento, eu ganhava um valor que dava para comprar um LP. Eu saía Olha. feliz da vida, no mesmo dia que eu ia levar tudo para o banco, eu já ia com o meu dinheirinho e comprava um disco. Voltava para casa, escutava o mês inteiro aquele disco, para no próximo comprar outro. Passou o tempo e um belo dia eu lembro que eu disse para o meu pai, eu acho que está na hora de eu ganhar um aumento, porque Tô antes com eu muito comprava LP mais em aqui. casa. Tô com uma coleção e tô sem dinheiro. Eu disse para ele assim, antes eu comprava um LP e agora só dá para comprar um compacto. Então eu recebi o aumento e foi assim até meus 17 anos. Aos 17 anos eu fui fazer cursinho, eu fazia colégio, fazia cursinho, então eu não trabalhei naquele ano. Mas aos 18 eu fui emancipada para montar a minha empresa. E foi Olha assim que só. eu comecei a Cal Rio Branco em 1972. Eu e meu futuro marido. Nós trabalhamos ali por 25 anos praticamente sozinhos, praticamente não, sozinhos, né, na administração. E eu percebia que faltava alguma coisa que eu não sabia como fazer. E isso aconteceu, simples, muito, muito linda na minha vida, porque você vê o desabrochar de uma pessoa para a vida adulta, para os negócios, para o empreendimento, isso me deu assim uma satisfação enorme. Então, algumas vezes depois, até lá na FIEP, eu ouvia muito assim de senhores sisudos, digamos, me dizendo assim, mas como que você conseguiu esse milagre da sucessão sem, né, sem criar um caso, sem ter dificuldade? Sabe como? Confiando e sabendo aceitar os erros, porque todo jovem erra. Eles não nasceram sabendo. Sim. Todos nós erramos, né?
Mas eu soube sempre aceitar isso e incentivar meu filho. Então, eu lembro, assim, dos olhinhos dele brilhando quando ele conseguia fazer um negócio ou quando ele via alguma coisa que chamava atenção. Tenho tantas histórias vividas com ele que dava para fazer muitas lives. Mas isso foi, assim, para mim, uma alegria muito grande, né? Uma satisfação de ver que o meu fruto estava dando resultado. E Sim. também foi a época em que daí ele se casou, e 4 anos depois, não, acho que até mais, ele teve um filho chamado Pedro. Tem a idade dos teus filhos, exatamente a mesma Isso, idade. isso. E quando, então, o Pedro nasceu, eu disse, está na hora de eu parar. Né? Eu agora sou avó, eu vou fazer alguma outra coisa, porque a indústria de cal, e você conhece um pouco, porque a sua família também, né, trabalhou nessa É, área, por parte é de uma, mãe, né? é uma indústria muito rude, né? É muito Sim, rudimentar. Uma vez, mas assim, essa coisa de sempre estar em busca de inovação, sempre estar aberto a qualquer coisa nova, sempre trazia para a nossa empresa algumas, digamos, pesquisas. Eu me lembro, a Petrobras veio fazer algumas pesquisas conosco, quando eles começaram a explorar o xisto lá em São Mateus do Sul. Eles precisavam encontrar uma forma de queimar o resto do material, né, e seria um combustível para as indústrias de cal, até que depois isso foi, por nós pelo menos, foi totalmente abominado, porque contaminaria o produto e nós não podemos. sim. A cal é usada em produtos alimentícios, inclusive. Então, ela tem toda uma regra, são normas que têm que ser seguidas, né? Mas, como nós sempre tivemos esse lado assim aberto, digamos, a alguma coisa nova, nós recebemos uma vez a visita de uns italianos que vieram, eles são proprietários de uma das maiores empresas de fabricação de fornos de cal do mundo. E eu ouvi desse italiano assim um baita elogio, porque passamos uma tarde juntos, um dia juntos, e ele disse para mim assim que ele nunca tinha conhecido uma mulher que entendesse tanto de cal quanto eu entendia. Então, fiquei bem feliz, né? Porque eu acho assim que eu aprendi meio sozinha. Claro, eu tive o respaldo da minha família, né? Eu aprendi muito com meu pai, o meu marido sempre ao lado, sempre. Mas assim, quando você não tem saída. Eu acho que quando Sim, você entra num empreendimento e que aquilo torna-se o teu ganha-pão e você precisa dar conta, é como um filho. Você sim. pode, antes de gerar um filho, você pode até assim achar que a tua vida vai continuar a mesma. Você só descobre que não continua a mesma depois que a criança nasce, É, que é uma reviravolta na tua vida, né? sim, E, e você nunca pode desistir de um filho, né? sim. Por mais problemas que você tenha, por mais dificuldades que você tenha, por mais que ele te atormente, que algum dia você pensa assim, eu não estou aguentando mais, né? Eu me lembro assim, quando ele dizia, você tem que entender que eu também, você é adolescente, está entrando nessa fase, mas eu sou mãe de adolescente pela primeira vez. Né? E é um aprendizado que tem que É, partir dos dois lados. E na sim, empresa é a mesma coisa. Né? Você não pode desistir. As sim, dificuldades vêm, são enormes, tem os bons momentos também, né? Porque sim. a vida não poderia ser feita só de dificuldades. É, Mas isso assim sempre me motivou. Eu acho assim que sempre foi muito bom para mim. Eu sempre gostei do que eu fazia. E eu acho que trabalhar com o que você gosta ou gostar daquilo que você faz é primordial para você viver bem. Então, para mim, sim. E foi você difícil. se formou em 73 na Federal. A tua Sim. turma não devia ter muitas mulheres. Não, tinha
Eu fui da segunda turma de administração da Federal. Na primeira turma tinha 2 mulheres e na segunda, eu não me lembro se eram 4 ou 6 mulheres. Começamos em 80 e tantos alunos e, claro, na formatura estava um número bem menor, porque sempre é normal, né, que um curso assim, o número de pessoas diminua. Mas hoje, de vez em quando, encontro algum colega de turma, né? E é engraçado que você passa muito tempo sem ver a pessoa, daí você tem aquela expectativa assim, né? Puxa vida, como será, né, que ele está? E eu fico pensando que ele também fica pensando como será que ela está, né? E É, quando a gente se vê, é tão engraçado, né? Porque eu tenho quase 70 anos agora, então você passa assim 40, 50 anos sem ver alguém, a diferença é grande. é verdade. Mas E, foi assim para mim bem um período muito bom na minha vida. e como é que você fez para lidar com essa questão da maternidade também que você falou, né? Porque você era uma empresária, você tinha uma empresa para lidar. Naquela época, as coisas não eram como são hoje, né? Que você tem mais disponibilidade, as pessoas entendem o empreendedorismo feminino. Como é que foi na tua cabeça lidar com isso? Como que você conseguiu dividir esses papéis? Eu acho assim, até Luciana, eu discordo um pouco em certos aspectos. Eu acho que antes era muito, pelo menos numa pequena empresa, os filhos podiam participar de alguma forma. Né? Uhum. Você podia dizer, eu estou indo para casa porque está na hora de levar meu filho para aula de inglês. Hoje meu filho veio comigo. Aí veio aquele tempo que criança atrapalhava. Né? E é Entendi. muito comum, eu observava isso, aquela postura do empresário que filho atrapalha. Filho não atrapalha nunca. O filho precisa estar ao lado da gente, ele precisa participar, ele precisa ouvir, ele precisa saber das dificuldades. Da Sim. mesma forma como se você tem alguém que está doente na família, teu filho tem que saber e tem que entender daquilo. Ele tem que saber se você tem dinheiro, se você pode comprar aquilo que ele quer ou não. Né? Sim. Como é que estão indo as coisas, quais são teus projetos. Então, para mim, assim, a maternidade, não, nesse aspecto, nunca foi difícil. O fato de que eu trabalhava em Que Rio Branco do ótimo, que Sul, bom. morava em Curitiba, e isso foi bem difícil, né? Não é fácil você ter que fazer tudo correndo, Sim. ir até lá, voltar, porque já estava na hora disso, na hora daquilo. Então, nesse aspecto foi bem difícil, porque eu nunca tive uma pessoa assim, motorista, por exemplo. Eu nunca confiei em ninguém que eu pudesse, a não ser alguém da família, que pudesse, de vez em quando, buscar um filho no colégio para mim. Mas essa Aham. tarefa sempre foi minha. Eu nunca encarreguei ninguém disso. Então, E como é que foi você ir para a área do cowork? Como é que você pensou nisso? aí, Como que você chegou nisso aí? aí meu filho já estava trabalhando, né? Já tinha a empresa, já estava tocando os negócios. E, e um amigo dele, que tinha morado no Canadá, veio trabalhar conosco, o Fernando. Conosco não, porque eu já não fazia parte do negócio. Trabalhava com o Carlos Eduardo. E um dia o Fernando falou para mim que no Canadá era muito comum essa modalidade de escritório virtual. E eu fiquei atenta para aquilo porque eu queria fazer alguma coisa. Eu estava recentemente avó, né? Eu queria ter alguma coisa para me ocupar, mas que fosse uma coisa mais leve do que o trabalho que eu tinha até então. E comecei a pesquisar e não existia muita coisa. Eu lembro assim que eu encontrei uma reportagem numa revista, mas era assim uma tirinha que falava do que era um coworking. Não era coworking o nome, né? Era um escritório virtual. E foi assim que eu imaginei o negócio, sabe? Eu, Uhum. eu pensei que eu teria que ter um escritório. Primeira coisa, que as pessoas que viessem a usar esse meu espaço, elas sentissem que seria o escritório delas. Elas não estariam num escritório coletivo, elas estariam no escritório delas.
Então, nós não tínhamos placa na porta, identificação nos uniformes, nada. Nada que dissesse que aquilo se chamava oficina. Entendi. E deu muito certo nesse aspecto, porque realmente as pessoas, muitas vezes, hoje já é mais comum você dizer eu estou no coworking, mas Sim. até naquele início, não. As primeiras clientes que entraram no meu escritório, eu já estava com o escritório aberto assim alguns dias e de repente fui visitada por duas advogadas. E elas gostaram muito de tudo, mas quando elas perceberam que os clientes delas entrariam na mesma recepção, onde entrariam clientes de outras pessoas, elas não quiseram. E elas deixaram Nossa. claro que elas não gostariam de dividir o espaço com ninguém. Então, Uhum. a gente, assim, não foi fácil. Foi bem difícil o começo, justamente por isso. Dizem que o curitibano é muito fechado, né? Que tem essa característica de não aceitar muito essa ideia de trabalhar junto no mesmo lugar. E era uma coisa nova, né? E assim eu fui, a partir daquilo, eu fui imaginando o que eu poderia oferecer, que serviços eu poderia oferecer. Né? Além do espaço, o que mais eu poderia oferecer? E fui me preparando para aquilo. Né? Esse coworking, vamos dizer, nasceu dentro de uma casa que já não era mais a minha casa, né? Algum tempo eu já tinha mudado daqui, e por algum tempo foi parte do escritório da indústria do meu filho. Certo. Então, quando ele decidiu que não queria mais o escritório aqui, eu herdei o escritório montado. Né? Aham. Fiz algumas adaptações e pensei, agora eu preciso encontrar alguém para trabalhar comigo. Alguém que tenha o meu perfil, que pense como eu penso, que tenha os mesmos princípios morais e éticos que eu tenho, porque nós Uhum. vamos lidar com o terceiro. Né? Não Sim. é muito difícil você coordenar várias pessoas, várias empresas. Né? E um dia eu fazendo uma entrevista com uma menina, eu gostei muito dela, e aí vem a minha impulsividade. Eu disse para ela, você está empregada, quando você pode começar? Ela disse para mim assim, mas sabe, eu estou de casamento marcado, eu vou me casar daqui a um mês. Eu achava que eu poderia começar depois. Eu disse, não, você pode começar já. Não tem problema, você casa, sai em lua de mel, não tem problema nenhum, mas você vai começar já. E eu acertei muito. A Thaisa ficou comigo 5 anos, foi sensacional, e depois ela foi empreender sozinha também. E muitas pessoas passaram assim na minha vida, Luciana, muitas pessoas que eu tive a satisfação de ver que eu pude, de alguma forma, contribuir um pouco com a formação delas, e que foram ganhar o mundo com os seus negócios próprios. Isso É. também é uma coisa que me dá muita satisfação. Eu acho que você tem um sexto sentido também, né? Esse caso dessa moça aí, essa impulsividade, também tem um pouco a ver com o sexto sentido de você sentir que teve realmente uma empatia forte, né? Tem, e eu não fiz isso uma vez só, sabe? Aconteceram várias vezes. Eu tenho aqui do meu lado uma moça que ela até ficou espantada, porque como já estávamos em fase de pandemia, ela foi entrevistada numa ligação, marcamos lá uma entrevista pelo Skype, e só eu falei, porque eu não tinha lido bem o currículo dela. E eu fiz umas perguntas, vi que ela sabia se posicionar, que ela sabia me responder, que ela tinha opinião, e tinha o perfil que eu precisava, né? Então não fiquei me demorando, não fiquei. Depois eu fico me questionando assim, puxa vida, será que vai dar certo? Né? Será que eu estou certa em fazer isso? Mas tá, tem dado É, certo.
E não há nenhum problema também se errar, né? É normal errar também, né? E aí De vez em quando a faz gente parte, faz parte, né? E você, eu sei que o dia que eu te conheci, isso já há 6 anos, eu fiquei encantada porque você tinha lançado aquele cowork com baby, com um espaço para criança, que eu achei fantástico. Você tem umas ideias assim, né, muito legais. E agora, e assim, há um bom tempo, você também já criou a tal da secretária virtual, que eu acho algo fantástico também, porque tem muita gente que precisa de uma pessoa para auxiliar, mas não quer ter aquele custo daquela secretária fixa. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu essa sua ideia e como é que está sendo aceita no mercado. certo. Pois é, Luciana, nós fazíamos o atendimento telefônico para os clientes, né? Sim, Mas, geralmente, o que é um atendimento telefônico? Pode ser um atendimento personalizado, né? Você vai, ou vai transferir a ligação, ou vai anotar o recado, transmite o recado, ou você precisa falar urgente com uma pessoa e você tenta localizá-lo para que ele atenda aquele cliente, mas não passava disso. Só que alguns clientes começaram a nos dar mais incumbências. E, de repente, eu percebi que a gente fazia um atendimento tão bom e tão completo que aquilo era um serviço de secretária. não de E como recepção só, não de telefonista, né? não de telefonista. E como eu não tenho medo de nada, eu disse, vamos criar um serviço chamado Minha Secretária. Quando eu falei isso, eu ouvi aqui no escritório, que nome horrível, isso não vai pegar. E eu ouvi de uma jornalista que me assessora, e ela é minha sobrinha. Tia, que nome legal! Eu digo, então vai se chamar Minha Secretária. E nós criamos o Minha Secretária Saúde, porque foi a primeira cliente que surgiu pedindo um serviço assim, que nós daí já tínhamos formatado, já sabíamos como oferecer, foi uma fisioterapeuta. E eu disse, olha, sensacional, porque vai dar certinho para atender clientes que têm uma profissão que não exigem uma secretária ao lado deles o tempo todo, Sim. mas, ao mesmo tempo, eles terão um atendimento telefônico personalizado, totalmente voltado para aquilo que ele faz. E, claro que isso não é assim, não cai do céu. Claro. Existe um treinamento, né? Eu tenho uma equipe, eu tenho gente que vai até o cliente, que vai aprender sobre o negócio dele, para depois passar essa informação aqui dentro, e a gente vai monitorando tudo isso durante alguns dias para ver se tudo sai de acordo. Mas hoje em dia, na área de saúde, nós atendemos profissionais de várias áreas, médicos, dentistas, fisioterapeuta, psicólogo, todas as áreas. Fazemos a agenda deles, eles compartilham uma agenda conosco, fazemos aquela ligação um dia antes da consulta, né, para confirmar a consulta. Tiramos as dúvidas. Muitas vezes o paciente liga depois, olha, eu não entendi como é que eu tomava esse remédio, ou o doutor pediu que eu fizesse tal exame antes. Então, mesmo que naquele caso a gente não saiba, a gente se informa e volta a ligar para a pessoa. Nós fazemos o serviço completo. O médico não se preocupa com isso. Né? Que ótimo. Tem dado muito certo. Eles gostam muito. Nosso blog está lá, temos já depoimentos de clientes, né, contando como estão satisfeitos com o serviço. Criamos aí o Minha Secretária Jurídico, que faz aquilo que é possível a gente fazer. E tem outra coisa, nós não temos assim, pré-determinado o que nós vamos fazer. Sim. Vai depender daquilo que o cliente precisa. Então, personalizado. Totalmente personalizado. Eu atendo uma empresa de elevadores, né? Mas os elevadores deles não são elevadores de prédio, digamos, são elevadores de outro tipo.
ele sempre atende as ligações. Todas as ligações para ele são transferidas. Mas a gente faz uma triagem. Então, a gente já sabe se ele tem se ele vai poder atender aquele cliente. Sim. Né? Se ele tem o produto que aquele cliente precisa. Claro. Então, a ligação, quando ele atende, ele já não perdeu tempo com telefonemas, né, que vamos dizer, não trariam um retorno para ele. Claro, Então, olha, inúmeras áreas, né? De indústria, serviços, a profissionais e liberais. eu sei que vocês também prestam serviço para a BPW, que é aquela associação de mulheres. Vocês também têm secretárias para atender associações? Nós temos, hoje nós não temos clientes que precisem de uma secretária em tempo integral. Né? Sim. Nós não disponibilizamos a nossa profissional para atender um cliente só, Sim. porque não é o nosso negócio. Para isso, eu acho que existem as secretárias remotas que podem dedicar mais tempo a um cliente. Mas nós aceitamos qualquer desafio. Qualquer coisa que nos solicitem, nós vamos analisar e, se for possível, nós fazemos. Sim. Como no meu dicionário não existe a palavra impossível, quase sempre a gente faz. Que ótimo, que legal. E assim, eu tenho contato, né, com esse serviço através da Suzana, lá da BPW, ela é excelente, né? Porque cada vez mais ela vai conhecendo o trabalho das associadas e, nossa, aí tá fazendo um trabalho fantástico. Tá, a Suzana realmente é uma secretária completa. Eu acho assim que é difícil você ter alguém, né, que... E é justamente isso, é o conhecimento, é o tempo, né? Ela vai conhecendo uma a uma, conhecendo o negócio de cada uma e assim, sabe gerir tudo aquilo de uma forma. Mas falando em secretária, eu quero deixar um beijo para Priscila Gouveia, que está aqui, que é a assistente lá do escritório, que você deve conhecer, que ela é fantástica. E hoje ela é, na verdade, assistente dos sócios. Ela foi promovida, ela é assist partner lá do escritório, né? Com muito orgulho aí. Ela realmente cresceu muito, é uma pessoa também muito fantástica. E como é importante a gente ter essas pessoas à frente do nosso negócio, né? Porque, afinal de contas, elas são cartão de visitas, né? A hora que você... Né? A hora que você entra, se você não é bem recebido, se você não tem uma pessoa simpática que te atenda bem, você, né, o cliente já não se sente tão né, à vontade e tão bem recebido mesmo. Pois é, e meus parabéns, então, né, para a Priscila, porque realmente ela é muito simpática, sempre recebeu, cada vez que eu vou lá, né, e a Luciana é minha advogada também. Eu gosto muito da Priscila, acho que ela faz um papel excelente mesmo no teu escritório e que bom saber que ela já está num cargo superior. É verdade. E Isilda, me dá pra gente assim algumas dicas que você percebeu que são importantes em toda a tua trajetória como empreendedora, que você diz assim, não, e isso não pode faltar numa pessoa empreendedora. Cumpra o que você combinou. Sempre. Sempre. Mesmo que te custe caro. Mesmo que você tenha feito um negócio... Não vou dizer que você não possa corrigir um erro, mas assim, mesmo que não seja tão bom, mas você disse que ia fazer, você faça. Sempre negocie antes, se você vê que não vai poder pagar uma conta. Um conselho muito bom em tempos de pandemia, né? Mas aí, vendo as dificuldades, e eu acho assim que tudo pode ser negociado, né? Mas com antecedência. Uma vez, eu só emprestei dinheiro uma vez na vida, para comprar um terreno que eu queria, e era uma jazida mineral, e eu fiz um empréstimo no antigo Banestado, e eu teria que pagar ao final de 12 meses o valor integral. Quando faltavam 2 meses para vencer o prazo final, eu estava desesperada tentando falar com alguém que me levasse numa instância mais alta do banco, porque eu não ia poder pagar. E aquilo estava me tirando sono. E me indicaram para falar com o diretor do banco ali no Santa Cândida. Quando eu cheguei lá, sabe o que eu ouvi dele? Em todos estes anos de banco,
É a primeira vez que eu recebo uma pessoa que vem aqui antes da dívida vencer, dizer que não vai poder pagar e pedir um prazo maior. Olha só. Então, saí de lá com um juro menor, porque daí já havia né, o país já tinha progredido um pouco, né? E os juros Daquela época que você fez empréstimo? Então, assim, eu acho muito, muito importante que você diga para a pessoa, olha, eu preciso de um prazo maior, eu não vou poder te pagar nessa data, como podemos fazer? Porque para tudo dá-se um jeito. Principalmente quando você tem essa... Mas, assim, outra coisa extremamente importante é você cuidar do teu funcionário. Você entender claramente que você precisa dele, assim como ele precisa de você. Então, se você combinou que ele vai receber X mais Y de salário, ele tem que receber o X mais Y. Se você combinou que você, ao invés de pagar no 5º dia útil, você vai pagar no 3º dia útil, cumpra. Tá? Lembre-se que você não é nada sem ele. Sim. E eu acho que isso é assim, um conselho importante para principalmente para quem está começando a empreender, né? E de resto, você tem que, assim, quando chega domingo à noite, você está ansioso para que chegue logo a segunda-feira e você começar tudo de novo. Porque você tem realmente que gostar daquilo que você faz. Né? Sim. Tudo dá certo. E tudo tem um propósito, né? Não sei se você já pensou nisso, mas você começou a tua história falando que com 9 anos você atendia o telefone, né? E você veja que hoje você tem uma empresa profissional que atende o telefone. Eu nem tinha pensado nisso mesmo, mas né? Então é engraçado como as coisas acontecem, né? Como às vezes muda o cenário, mas você consegue fazer um ressignificado daquela mesma coisa. E a gente tem que sempre buscar, né, Luciane, buscar aprendizado. Porque eu acho assim que, para mim, o fato de quando nós passamos a atender empresas maiores, que saímos um pouco da cauda da construção civil, e que depois o grande salto foi com o Carlos Eduardo, mas eu lembro que eu comecei a fornecer a Gerdau. Olha. Puxa, fornecer a Gerdau é assim, para nós, né, uma coisa sensacional. E então eles fizeram todos aqueles testes rigorosos e queriam assim ter... a gente percebia que eles tinham receio, porque era uma empresa pequena. E será que a gente ia atender? Será que não ia falhar? Será que o produto teria qualidade? Será, sabe? E eu naquela ansiedade, precisando muito de vender. E foi tão engraçado, porque recebemos algumas visitas deles, e eles finalmente disseram assim, bom, então nós vamos começar um fornecimento com vocês, mas nós vamos comprar no primeiro mês 2 cargas para experimentar, e depois a gente vê o que vai ser. No primeiro mês eles compraram 2, antes de chegar ao final do mês eles pediram mais 2, e no próximo mês, eu nunca esqueço, a gente vendeu 16 cargas. Nossa, aquilo para mim foi assim a glória. Como também sofri na mão deles. Porque quando o aço no mercado internacional caía de preço, eles apertavam a gente, chegavam assim e diziam, eu preciso pagar R$8 a menos no teu produto por tonelada, porque no mercado internacional, ora bolas, o que eu tinha que ver com o mercado internacional deles, eu pensava, né? Porque eu estou aqui, a minha realidade é essa, não é a da China. Claro. Mas eu tinha que me adequar se eu quisesse continuar fornecendo. Até que chegou um ponto assim que eu percebi que mesmo que eu estivesse pagando para trabalhar, eu estava aprendendo. E que aquilo me dava resultado. Sim. Então, eu posso dizer que por algum tempo eu paguei para fornecer a Gerdau. Sim. Mas eu aprendi muito. E isso me propiciou também, ao abrir esse escritório, eu
saber como o grande empresário pensa, o que é que ele precisa, como ele deve ser atendido, do que ele gosta. É. Aprendi a respeitar, aprendi, não que eu não tivesse isso comigo, mas assim, você tem que saber, o cliente que está aqui no meu escritório, ele tem que ter privacidade, ele tem que ser respeitado dentro da sala dele. Não pode, não é porque é um escritório coletivo que divide áreas comuns, que não haja esse respeito pelo que é dele. Ele está dentro de uma sala que eles pela individualidade dele, né? A individualidade dele tem que ser respeitada. Então, sim, isso, assim, sabe, alguma coisa daí eu posso dizer que veio da Gerdau, alguma coisa eu aprendi a me defender também, porque uma vez eu recebi uma reclamação, uma reclamação não, mas uma nota mais baixa, porque todo mês a gente tirava nota máxima, nota A, que era a melhor, e lá um belo dia nós tiramos a nota B, pela questão prazo. Houve atraso numa entrega de carga. Mas atraso? Se eu sempre estou com a carga pronta para ser retirada um dia antes, quem atrasa é a transportadora, não sou eu. Não é justo eu pagar o pato pela transportadora. Não tive dúvida. Cheguei no dia seguinte na empresa e disse, a partir de agora, a carga ficando pronta, porque tinha que passar por todo um processo de análise, tudo aquilo, vocês vão expedir um e-mail, o mesmo e-mail que vai para a transportadora, dizendo que a carga está à disposição, vai com cópia para o comprador. E eles vão saber que quem atrasa... Você entregou no prazo. Então, eu fiz no prazo. Nossa, essa transportadora queria, sim, me esgoelar, sabe? Foi assim... a senhora nos pôs numa situação ruim. Eu disse, sim, você queria que eu levasse... você queria colocar você na situação ruim. Então, são coisas assim que a gente lembra, né, de pormenores de vez em quando. Mas eu acho assim que eu não fiz nada demais na vida. Eu acho que sabe, foi uma sequência daquilo que veio, que foi se criando, que foi se formando. Eu acho assim que a gente deve aceitar as situações, a gente não deve assim questionar tudo, porque tem gente que, ainda mais hoje em dia, né, com esse politicamente correto, que eu acho incorreto, né, todo mundo se acha no direito de questionar tudo. Sim. Meu Deus, o mundo não é assim. Gerando abusos, né? Gerando abusos que realmente são inaceitáveis. Inaceitáveis. Eu acho que tem coisas hoje em dia completamente inaceitáveis. Eu acho que essa pandemia está servindo para cada um parar um pouco, pensar, refletir e ver que a vida não é isso. Sim. Existem coisas muito melhores do que você ficar discutindo se isso é certo ou se isso é errado, quando são coisas muitas vezes assim, normais, né? É claro que você não vai comparar a vida que era no século passado, um pouco antes até, mas com as atitudes das pessoas naquela época, mas também não vai condenar ninguém, porque era assim. Né? Sim. O mundo está evoluindo, estamos melhorando a cada dia, mas temos que entender que tudo a seu tempo. É verdade. Quando chegar a hora, a água ferve. Sim. A minha avó me dizia isso. É verdade. Olha que legal, é verdade, quando chegar a hora a água ferve, exatamente isso. E Zilda, você falou dessa questão aí da Gerdau, que você se preocupou muito com a nota B que você tirou. E aí, o que eu percebi disso? A preocupação que você tinha desde aquela época em ser A, né? E dar o seu melhor, e aí esmiuçar a situação para você ver por que você chegou na B. O empresariado, o empreendedor, ele tem que ser uma pessoa muito diligente no seu negócio para que as coisas não se deturpem, né? Para que elas não vão por água abaixo, né? Porque aquele empresário que não está perto do seu negócio acaba, muitas vezes, não enxergando algumas coisas que são importantíssimas.
são pequenos detalhes. Muitas vezes aquilo pode não ser uma coisa de grande importância, mas é um sinal para você ver que alguma coisa não está indo bem, ou que você deve mudar uma atitude, ou que você deve mudar um procedimento, porque tem que ser assim uma análise constante. Né? Sempre que você para um pouco para pensar, você vai ver que se saiu errado, você tem parte daquela culpa. Né? Sim. As coisas não acontecem assim. Nada se estraga de repente. Na indústria de cal, era muito comum eu dizer isso. Uma máquina não quebra de um dia para o outro. Ela te dá um sinal. Assim como você tem uma febre, né? Você começa a tossir, você tem um mal-estar que demonstra que você está ficando doente, uma máquina também. Ela começa a aquecer, ela exala cheiro forte, você percebe que aquilo vai quebrar e você tem que, então, parar e fazer a manutenção adequada. E assim em tudo, né? Qualquer situação, você tem que sentir, assim, perceber, né, o cheirinho. E se antecipar, como você fez com o banco e tudo mais, né? Eu acho que isso dá credibilidade, né? Porque, assim, o meu filho sempre dizia que a grande herança que nós deixamos não foi em valores monetários. A Cal Rio Branco era uma empresinha pequenininha, sem grandes recursos. Mas, em compensação, ele me dizia assim, fazem fila para me vender. Junta gente aqui na frente para me vender alguma coisa. Porque vocês me deixaram um legado sério, de responsabilidade, de gente honesta. Sim. E isso não tem preço. É verdade. Sabe que está com a gente aqui, Zilda, a Daniele Tomé? Ela também é uma empresária da área da indústria de construção civil. E ela herdou da família dela, também do pai dela. É uma grande empresa de construção civil. Ela é uma guerreira, está aqui com a gente e estava curtindo aqui tudo que você estava falando aí. Seja bem-vinda, Dani. Tem a Fabiola Cotai também, que é nossa cliente da Agência Esfera. A doutora Lira trabalha conosco. Tem o Ezra Constantino. Prazer, Ezra, estar aqui com a gente. Tem o Armando Treinamentos. Também tinha aqui também a Raquel, o Elias Martins, ele é um fiscal do trabalho, aposentado, ele é muito meu amigo. E ele tem também uma de fiscal para contar. Tem história de fiscal, então conta pra gente aí. Eu me lembro assim que no nosso setor, né, eu até fui presidente do sindicato das indústrias de cal, e eu vi assim o temor que os empresários tinham, né, de uma fiscalização. E eu pensava assim, mas meu Deus, não é um bicho de 7 cabeças, né? Basta a gente fazer certo. Claro. E um belo dia chegou um fiscal na empresa, um fiscal do Ministério do Trabalho, e se apresentou ali e disse, eu vou deixar aqui uma relação de documentos e vamos marcar, eu volto na próxima semana para ver. Eu disse, mas o senhor não precisa voltar na próxima semana. Eu lhe mostro agora. O que o senhor quer ver? E foi tão engraçado, porque ele não esperava aquilo, né? Ele não estava habituado a ser recebido assim. Então, são coisas que facilitam a vida da gente. Se você, sabe, se você tiver tudo certo, você não se incomoda. Exato. Não que eu tenha sido correta sempre, né? Algumas vezes você... posso te dizer, deixei de pagar algum imposto, mas eu nunca soneguei nada. Sim, claro. Quando eu deixei de pagar porque eu não podia pagar. Sabe? Você tinha outras prioridades, pagar o salário dos funcionários, né? Então, assim, e eu acho que a minha geração pegou o pior do país. Né? Porque quando a gente chegou ali nos 40 anos, que a gente estava no auge do progresso, digamos, era um plano em cima do outro, aqueles planos econômicos que iam mudando,
e que nos deixava malucos, uma inflação assim, de 80% ao mês, você não sabia nem como. E daí o teu concorrente, você fazia o cálculo, né? Puxa, amanhã é dia primeiro, eu tenho que reajustar o preço, senão eu não consigo sobreviver. E quando você chegava no teu cliente com o preço novo, muitas vezes assim, apertadíssimo dentro daquilo que era noticiado, como era a inflação, como a gente teria que corrigir. E ele dizia, não, mas o teu concorrente diz que nesse mês ele só vai passar a metade do aumento. Aquilo me derrubava. E algumas vezes eu saí de reuniões assim, chorando. Porque eu voltava e pensava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Como que eu vou pagar minhas contas? E era desesperador. Então, essa fase também marcou muito para mim, sabe? Foi muito difícil, porque quando você embalava, parecia assim que tudo ia bem, vinha um novo plano, ou uma decisão dessas, ou um concorrente que, ao invés de ir buscar qualidade no que fazia, em vez de implantar um laboratório na indústria dele para ter qualidade no produto, e isso na indústria de cal sempre foi muito comum. O produto não tinha qualidade, não se preocupavam com a qualidade e nem sequer se preocupavam em vender aquilo que estava escrito na embalagem, nem o peso. Nossa. Os meus concorrentes que estiverem me ouvindo, se não gostarem, me perdoem, mas A verdade é essa, né? a verdade é esta. Sabe por que eu ganhava clientes? Porque eu vendia pelo peso e não pelo número de embalagens. Olha Porque só. naquele tempo era bem comum estar escrito 20 quilos num saco de cal e pesar só 18, ou 17, ou 15. Tá? Mas eu dizia, olha, a minha carga vai ser vendida por peso. Então, nós vamos carregar o caminhão. Nós não tínhamos equipamento. Os equipamentos eram muito precários. Então, a gente não tinha certeza que... Você já fez bolinho de polvilho? Quando você vai medir o polvilho na xícara, não é horrível. Como é que é? Cal é a mesma coisa. Nossa. Então, é difícil você colocar a quantidade certa numa embalagem se você não tem o equipamento adequado. E ninguém tinha. Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou lesar meu cliente. Ele está me pedindo 500 sacas de cal, vão pesar X quilos, eu vou vender os quilos. Mais fácil. Enquanto eu não der aquela quantidade certa, porque ele está comprando, ele presume que cada embalagem tem 20 quilos. Então, eu tenho que fornecer isso. Sim. Essa seriedade, sabe? Você não encontra em toda parte. Sim. E é muito comum hoje esses produtos básicos sabe, coisa assim. Nossa, ontem eu fui fazer uma compra que eu fiquei boba de ver assim, como dão nó para te enganar. Isilda, e você começou a empreender nos anos 70, nós estamos em 2020. Você acha que hoje as pessoas são mais confiáveis que antes? Você acha que o que você percebeu de todo esse período assim? Eu acho que assim, a malandragem sempre existiu, sabe? Poderia não ser tão refinada, mas existia. Eu acho que hoje o que existe é muito mais assim, mais abertura para você se posicionar, para você falar o que você acha que deve ser. Nesse ponto, eu acho que o mundo está melhor, né? Mas, assim, sempre houve, sabe? Sempre houve quem não fizesse pelo certo. Sim. Como até hoje existe, né? Claro. Eu acho assim que eu acho que a gente tem que acreditar, tem que confiar nas pessoas. Sim, com certeza, não tem jeito. Assim que você deva começar um negócio pensando que tá me passando para trás. Não, de forma nenhuma. Não é isso. Eu confio muito nas pessoas. Eu acho assim, me decepciono muito quando recebo, né,
um revés, mas Faz parte. faz parte. Eu acho que isso não mudou muito em É todos esses verdade. anos. É verdade. Zilda, a gente tem mais 5 minutinhos. Se você... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, porque eu não sei o que está acontecendo aqui, não está andando. Deixa eu ver se tem mais alguém, alguma pergunta aqui. A Daniele, né? Tomé, é uma alegria ouvir uma pessoa sábia como ela. Ela falou que lembrou disso, overnight, aplicação a 3,5 ao dia, né? Aquela época da... O Breno Luz é um amigo meu lá de São Paulo, parabéns. Aqui, ó, o próprio Oficina. Quais os conselhos e dicas você dá às jovens empreendedoras que estão começando no Brasil? Há alguma particularidade no nosso mercado que você acha que é mais desafiadora para a mulher? Eu acho, na minha opinião, mulher é mulher e homem é homem. E essa coisa de mulher querer ser homem não dá certo. Não, não dá. Ela nunca queira, nunca ache que você vai, como mulher, poder desempenhar as mesmas funções que um homem. Mulher é mãe, homem não. Só isso já te faz diferente, né? Não que isso seja insignificante, eu quero dizer que isso já é uma grande diferença. Sim. Então, mulheres que querem se desdobrar, elas trabalham de dia na empresa, de noite em casa, levantam de madrugada para deixar as tarefas de casa prontas para ir para o trabalho, acham que podem tudo. Não, vocês não têm que fazer isso. Não precisa ser 10, né? Pode ser 8, pode ser 7. Exatamente. E vocês têm capacidade para isso. É. Aqui é uma empresa só de mulheres, né? No Oficina só tem mulher. Então, de vez em quando eu pego alguns que trabalham aqui, alguns rapazes, e digo, venham fazer força, porque nós não conseguimos mudar essa mesa de lugar, ou pôr o tapete embaixo da mesa, não tem quem faça. Porque são tarefas, né, que uma mulher não consegue. Sim. Claro que não acho que haja uma diferença nos cargos, digamos, da mesma forma que um homem pode ter um cargo de mando, uma mulher também pode. Com certeza. Eu não acho que isso seja impossível. Não estou falando nesse aspecto. Mas as mulheres acharem que devem ser como os homens, isso eu acho... Sim, cada um no seu quadrado, né? Cada um com as suas peculiaridades, com as suas diferenças, é isso que faz bonita a união, né? O Elias Martins, que é o fiscal que eu comentei, ele colocou aqui, bacana ouvir a voz das experiências de uma vencedora. Parabéns a vocês por mais essa live. A Milena é uma grande amiga minha, ela trabalhou com auditoria, trabalha até hoje, nossa parceira também, é a força da cultura do compliance, que está cada vez mais forte. A Rosa Amaral, nossa amigona aí também, a Zilda é uma pessoa fantástica, sua história de vida é sensacional. Parabéns. Aida, parabéns. Né? Então é isso. Nós estamos aí com mais 1 minutinho. Deixa um recado aí para o pessoal, então, Isilda. Me conta como vai ser seu 2021. O que nós vamos comemorar em 2020? Te conto que esta pandemia não me fez parar. Claro, nós colocamos as nossas meninas em home office, atendemos os clientes de lá. Alguns clientes que precisavam ter acesso ao escritório tinham a chave, poderiam entrar a hora que quisessem. Mas nós temos uma casa com portas com acessos externos. Cada sala tem acesso por fora. Ah, que legal. Então, isso foi assim, uma grande vantagem agora, porque nós estamos ainda num período que estamos todos aqui dentro, mas eu fiz uma barreira na porta principal, para que, ao chegar ali, eu fiz uma corrente. Ao chegar ali, a pessoa sabe que tem que tomar cuidado, né? Então, ela tem que desenroscar aquela correntinha, devem ficar loucas da vida de tirar a correntinha, passar, pôr a correntinha, mas foi o jeito de fazer a pessoa lembrar que ela precisa respeitar a recepcionista que está ali na frente. Estamos terminando só, tá, Rezilda? Mais 2 segundinhos. Então,